prosperidade, afinal, o que é? Pessoas ricas são prósperas? Pessoas pobres com uma boa condição emocional são prósperas também? Será? Será o tema hoje do nosso trabalho aqui com vocês. Muitas pessoas perguntam o que é prosperidade. Ou muitas pessoas, quando vão explicar o que é prosperidade, têm uma certa dificuldade, porque é uma palavra muito ampla. Então, afinal, o que é essa prosperidade? Uma pessoa próspera é uma pessoa que se desenvolve, uma pessoa que progride. Ou seja, quando eu falo isso, automaticamente eu estou dizendo que prosperidade tem a ver com evolução e movimento. Então, a prosperidade ela precisa estar numa condição de pulsar. Ou seja, como exemplo, uma pessoa feliz, o tempo todo feliz, é uma pessoa próspera? Essa é a ideia que nós temos. E eu vou falar para vocês que, curiosamente, não tem prosperidade. Porque essa pessoa que é o tempo todo feliz, qualquer episódio que contrarie essa ideia vai fazer com que essa pessoa não tenha condições emocionais de lidar com o que lhe aconteceu. Então, o ideal seria que essa pessoa conseguisse pulsar, uma vez que o próprio organismo, ele precisa de todas as emoções. Sendo assim, ele precisa da tristeza. Mas, Daniela, a tristeza não é ruim? A tristeza ela não é ruim, ela faz parte do seu organismo e do seu processo evolutivo. Então, por que é ruim? Por que é pregado que tristeza é ruim? Por que quando eu sinto tristeza é ruim? A forma como é pregada. Então vejam bem, eu preciso sentir tristeza. Sem a tristeza eu não tenho empatia. Sem a tristeza eu não tenho uma compaixão pelo outro. Hora ou outra eu preciso sim me entristecer até com os fatos que acontecem. Caso não seja possível que eu me entristeça nunca, eu então teria uma patologia que seria o psicopata. O psicopata ele não sente tristeza. Por isso ele pode ali matar a mãe e ele não vai sentir tristeza. Ele nem é julgado como uma outra pessoa que comete, por exemplo, um assassinato por uma maldade. Ele não tem esse sentimento. Sendo assim, ele não pulsa. Sendo assim, ele não progride. Ele não tem movimento. Falta-lhe, portanto, prosperidade. Então, eu preciso ter a felicidade e eu preciso também, hora ou outra, sentir tristeza. Só que nessa curva, nesse pulsar, eu preciso entender que eu preciso de mais momentos felizes e hora ou outra me compadecer, ter empatia, sentir tristeza com algo que vai acontecer e saber lidar com aquilo. Outra dúvida também muito questionada, uma pessoa rica é uma pessoa próspera. Uma pessoa rica, ela já está com um caminho bem andado para a prosperidade. Então essa pessoa sim, ela já tem um caminho à frente, mas eu não posso considerá-la próspera. Para eu considerar uma pessoa próspera, ela tem que ter um movimento, ela tem que progredir em todos os âmbitos da vida. Então uma pessoa que trabalha muito, é muito bem sucedida, mas a família, o casamento e a vida emocional é uma aberração, essa pessoa não tem prosperidade. Então o que eu considero prosperidade? Prosperidade eu considero uma pessoa que consegue ter um equilíbrio e uma dinâmica evolutiva em todos os setores. Sendo assim, eu posso considerar uma pessoa pobre, sem nenhum recurso, mas ela é muito bem consigo mesma e ela é feliz. Eu posso considerá-la próspera? Também não. Porque falta-lhe algo. Para se encaixar dentro do contexto de prosperidade, eu preciso, como eu disse, ter um movimento de unidade em todos os âmbitos da minha vida. Um movimento de pulsar. Esse pulsar é eu conseguir estar bem, estar feliz, porque a felicidade ela tem um fim em si mesma, ela é uma condição. Nós temos momentos alegres, momentos tristes, mas a felicidade é do ser humano. Então, essa pessoa, quando ela tem a prosperidade, ela vai, hora ou outra, passar por uma dificuldade, se manter feliz, se manter bem, se manter em paz. Só que, como eu disse, eu não posso pegar uma pessoa sem nenhum recurso e falar que ela é próspera porque ela tem uma boa condição emocional. Também não. Então, uma pessoa próspera seria uma pessoa que tem um bom casamento, um bom relacionamento,
Não perfeito, não com todos os dias felizes, mas uma pessoa que tem condições de saber lidar com os conflitos que esse âmbito da sua vida pode lhe causar. Uma pessoa próspera tem também uma boa vida financeira, sim. Ela tem condições de poder viajar, de poder ter em dia os seus compromissos, de poder ter uma casa confortável, de poder proporcionar isso aos filhos, por exemplo, de poder fazer aquilo que lhe faz bem, aquilo que o dinheiro, por exemplo, pode comprar. A prosperidade precisa incluir, sim, essa questão financeira. E existe, em cima dessa questão financeira, um romantismo. Dinheiro não traz felicidade, são crenças que limitam. Não adianta eu ter dinheiro e não ter saúde, não adianta também ter saúde e não ter o outro lado que é necessário. Então, prosperidade, eu preciso também dessa parte material. Eu preciso ter tranquilidade, eu preciso vir trabalhar e saber que todos os meus compromissos estão em dia. Só que meus compromissos precisam estar em dia, mas a minha saúde precisa estar em dia. Eu preciso trabalhar sem estresse, eu preciso trabalhar com uma organização e uma ordem. Eu preciso trabalhar de forma que o trabalho me traga benefício e não me traga apenas dinheiro e malefício para a saúde, por exemplo, ou um estresse, que nós estamos hoje no auge do estresse, da ansiedade. Falta aí prosperidade novamente. Uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma pessoa que tem um bom casamento, tem bons filhos, mas que tem uma desconstrução ou uma desordem emocional, tem prosperidade? Não tem. Como eu disse, a prosperidade é uma palavra de conjunto, é uma palavra de unidade, então eu preciso de tudo dentro dela, para que eu possa falar prosperidade. Então, uma pessoa que tem tudo isso, mas sente aquela angústia, aquele vazio, ela não consegue entender o próprio sentimento, não consegue se estruturar, ela tem padrões repetitivos como uma procrastinação ou como uma escolha de um relacionamento não saudável, essa pessoa também não tem prosperidade. Então, como que eu posso resumir o que seria prosperidade? Prosperidade, portanto, é um movimento em conjunto. É algo que se desenvolve, é algo que progride, ou seja, é algo que melhora cada dia mais. Então, quando eu tiro um tempo para dedicar ao meu autoconhecimento, eu estou rumo à prosperidade. Se cada dia eu melhoro mais o meu relacionamento interpessoal, se cada dia eu melhoro mais a forma como eu trato a mim e ao outro, eu melhoro a minha condição financeira, eu melhoro a minha saúde, eu me considero uma pessoa próspera. Outro exemplo, Daniele, eu tive um problema de saúde muito sério e agora estou me recuperando, desse momento. Eu tenho prosperidade? Eu estou me recuperando. Sim, eu tenho prosperidade. Porque eu estou no caminho de uma melhora. Eu entro, portanto, na tão chamada prosperidade. Então, eu acho muito importante nós analisarmos a palavra, fazer de fato uma análise. O que significa essa palavra? Porque o que normalmente se vê são pessoas que seguem uma manada, que repetem e repetem aquilo que é falado sem entender de fato o que estão falando. Seria, portanto, ter uma vida racionalizada. Sempre é o convite que eu faço para vocês, para os meus alunos, para os meus pacientes. O convite é: tenha uma vida racionalizada. Daniele, mas uma vida racionalizada é uma vida fria. Não é. Sinônimo de racional não é frieza. Então, muitas pessoas frias tendem a ser muito mais irracionais. E às vezes não paramos para pensar nisso. Então, pessoas irracionais tendem a ser mais frias. É justamente pelo fato de não elaborar esse pensamento. E a racionalidade, ela não tem a ver com o momento pensante da razão, porque razão é uma emoção. Mas tem a ver com a organização da sua vida, tem a ver com os propósitos que você vai criar ao longo de sua vida. Isso é racionalizar. O que eu posso fazer para melhorar? Como que eu vou investir na minha saúde? Como que eu vou investir no meu tempo? Como que eu vou investir no meu relacionamento? Então isso é uma vida pensada e gera e nos leva a uma prosperidade com certeza, porque tem movimento, porque tem pulsar. A prosperidade também, ela é uma inclinação a receber proteção, a receber graça e a receber favor. Sendo assim, a gratidão que nós temos pela vida, pelas nossas experiências, elas fazem parte da prosperidade.
Então, quando eu olho para trás, eu não preciso me alegrar de algo ruim que me aconteceu. Alegrar não é ter gratidão. Ter gratidão é eu olhar para trás e falar, tudo que eu passei me fez quem eu sou até hoje. Gratidão não é concordar com o que lhe aconteceu. Não é aplaudir o que de ruim lhe aconteceu, mas é saber que aquela experiência também te moldou. É saber que aquela experiência tem uma importância na pessoa que você é hoje. Não descartar os caminhos que você percorreu. Ter essa consciência. Quando você tem essa consciência, você começa a ter uma gratidão. E às vezes fica difícil de entender, mas eu vou ter gratidão porque eu sofri um ataque? Por exemplo, um abuso? Você não vai ter gratidão pelo abuso. Mas aquele momento, você conseguiu passar por ele. Você conseguiu estar no aqui e agora. Então você vai ter gratidão por esse movimento, não pelo abuso. Isso é importante também de ser entendido. Como que eu tenho gratidão pelo meu agressor? Talvez não por ele, mas pelo que aconteceu a partir daí. Por como você conseguiu sair. Então as feridas que você tem, cada vez que você cicatriza, você entra no âmbito de prosperidade. Porque tem movimento, porque tem melhora. E como eu disse aqui, a inclinação a receber proteção, graça e favor tem a ver com gratidão e tem a ver com você saber receber, não somente dar. Tem um prazer muito grande em doar, né? Em ser caridoso, mas também em receber aquilo que a vida lhe dá, aquilo que o outro traz para você. Saber receber com empatia e com respeito também tem a ver com prosperidade. Se a gente fosse resumir prosperidade, prosperidade tem a ver com uma vida pensante, organizada, com uma vida cheia de foco e de criação de propósitos. Eu poderia resumir assim a prosperidade, porque ela precisa estar envolta em tudo o que você fizer. E tudo o que você fizer precisa ter um movimento do lugar que você está para cima, para uma evolução. Isso tem a ver também com o processo de prosperidade. Nós temos uma venda muito grande, né, da prosperidade, sendo apenas ou saúde mental, ou um equilíbrio emocional, ou a minha vida financeira. Eu preciso entender que a junção disso é que me leva para essa famosa prosperidade. Outra coisa que é muito importante de nós nos atermos também, em relação à nossa vida próspera, é a organização. Como assim organização? Eu preciso visualizar a minha vida. Quando eu não visualizo a minha vida, eu começo a criar na minha mente muitos pensamentos, que nós chamamos de metacognição. Então eu costumo criar esses pensamentos, eu vou deitar e eu estou pensando, elaborando. Nós temos inclusive um autossabotador muito grande, que é a pessoa que ela pensa, ela tem muito prazer em criar. Então ela pensa, ela cria, ela tem várias ideias, mas na hora de executar ela não consegue. Isso também é um autossabotador, assim como a procrastinação. Ela não consegue executar. Isso tem a ver com a sua organização e com a sua visualização do todo. O nosso cérebro, ele tem um foco muito limitado. O ideal seria que eu programasse a minha vida, que eu tivesse ali no papel, que eu pudesse enxergar aquilo que eu estou programando. Nós temos vários cursos e várias palestras, depois vocês podem se interagir mais, inclusive vamos lançar um curso falando sobre a organização, e nesse curso eu darei para vocês passo a passo de como ter uma vida organizada, como se organizar para ter uma vida organizada. Darei nesse curso, é um curso gratuito que nós iremos lançar, falando justamente dessa organização. Então, quando você sabe o que você vai fazer, como você vai fazer, você tem alguns passos para poder organizar essa vida que você quer ter, você então está mais próximo de entrar na prosperidade e concluir aquilo que você deseja. Você está mais próximo de alcançar aquilo que você deseja. E quantas pessoas não fazem, principalmente início de ano, né? Não escrevem aquele tanto de meta, e estão super animados e começam a entrar num projeto, seja um projeto saudável, seja um projeto de relacionamento, seja um projeto para ganhar mais dinheiro, e de repente vão desistir antes da metade do caminho,
né? Nós temos aqui 1% das pessoas que vão até o final e que concluem com êxito. 1%. Isso é muito pouco. Porque a maioria vai ter aquele impulso, vai ter algo que impulsiona, mas depois não vai conseguir dar sequência. Quando você não consegue dar sequência, você já saiu da prosperidade. Lembrando que eu disse que a prosperidade é movimento, é progredir, é desenvolver, então é caminhar constantemente. Nós somos seres evolutivos. Nós precisamos sempre estar em evolução, né? A nossa vida sempre tem um movimento, que seja para o fim, mas ela tem um movimento. Então nós precisamos aproveitar, né? Esse intervalo entre o nascimento e a morte é o intervalo que eu tenho para aproveitar. Como eu vou me desenvolver e o tanto que eu vou me desenvolver. Então, sendo assim, eu preciso entender que quando eu organizo e quando eu sei o que fazer, fica mais fácil de caminhar. Quando eu sei o caminho que eu preciso pegar, fica mais fácil. Senão eu começo a andar por vários caminhos, eu começo então a tirar para todo lado e no final das contas eu rodei e não saí do lugar. Para que você consiga entrar no processo de prosperidade, porque prosperidade não é amanhã você está rico. A prosperidade é você entrar no processo dela. Para que você consiga pelo menos entrar nesse processo de caminhar, que eu sempre digo que o primeiro passo é mais da metade do caminho, você precisa visualizar. Imagine você entrando num túnel escuro e você tem ali, sei, uma lanterna para iluminar, né? Você não consegue ver até o final, mas você consegue aos poucos saber onde você está pisando, pelo menos. Isso é importante. Então você precisa de alguns norteadores. O que são os norteadores da vida? Pode ser, por exemplo, estudo, bons estudos que vão te direcionar, uma boa mentoria, por exemplo, um movimento no qual você consegue focar e não desistir. Então são coisas muito pequenas que de tão pequenas passam desapercebidas. Eu sempre digo que nós não tropeçamos em montanhas. Por que nós não tropeçamos em montanhas? Porque é grande, porque eu consigo ver. Eu tropeço numa pedra pequena, eu tropeço em coisas que eu não vejo. Então por isso que, de tão simples que é, nós temos uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida boa, de tão simples eu não faço. De tão simples eu deixo de fazer. Nós temos um programa que chama 50 Tons para a Cura, que nós trabalhamos muito esses pequenos detalhes do dia a dia. As pequenas coisas que vão me fazer ter prosperidade. E sempre as pessoas vão me esbarrar na disciplina. Ah, Daniele, mas isso aqui eu não fiz não, deixei para depois, como se aquilo não tivesse tanto valor, porque é pequenininho. Porque se eu falar para você assim, você quer começar a estudar? Começa lendo 5 minutos por dia. Eu já tive experiência em consultório de uma mãe falar para mim assim, ele tem que estudar 2 horas por dia, ele não estudava nem 1 minuto, como é que ele vai estudar 2 horas? Não vai. O cérebro dele não vai conseguir, o corpo dele não vai permitir. Começa com 5 minutos, mas 5 minutos não vale nada, 5 minutos vale muito. Porque 5 minutos, se eu consigo aumentar de 1 em 1 minuto no final do ano, o que eu terei? Então, a questão é que nós somos imediatistas, a questão é que nós queremos um resultado para amanhã. E não entendemos que a prosperidade é o caminhar. Porque se eu falar que a prosperidade é o meu fim, eu sou próspero e morro amanhã. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você ver as flores no caminho. Então de nada adiantaria eu morrer de trabalhar, eu acabar com a minha saúde para no final da vida eu ter dinheiro. Eu não tive prosperidade em nenhum momento. Porque a prosperidade é você saber aproveitar o seu, abrir os olhos pela manhã. É você abrir os olhos pela manhã e falar, eu tenho isso para fazer, eu estou tranquilo, eu estou bem. E uma pessoa me perguntou assim certa vez, Daniela, mas eu acordei doente. Deixei de ter prosperidade? Não. A doença faz parte da sua vida e você terá. Ela faz parte de uma descarga do seu organismo. Então não é isso que tira a prosperidade. O que tira a prosperidade é o olhar que você tem para aquilo que te aconteceu. Eu estou passando por um momento difícil. Eu saí da prosperidade? Não. Você sai da prosperidade quando olhar para aquela questão difícil tira o seu eixo e não permite que você caminhe. Então dificuldades todos teremos, até porque eu quero que vocês entendam que evolução só tem evolução em conflito, tá? Não existe evolução em linha reta. Uma pérola, para ser pérola, precisa entrar areia dentro da concha.
Se não entra areia dentro da concha, não tem pérola. Eu preciso do atrito. E como nós somos seres humanos neuróticos, todos nós somos, neuroses são pensamentos sobre pensamentos, eu preciso de um conflito. Eu preciso de uma comunicação, de um diálogo interno. Esse movimento conflitante me faz desenvolver. Ou seja, dentro do momento próspero, eu tenho também conflitos e problemas. E é justamente a atitude que eu tenho no conflito, a atitude que eu tenho mediante ao que está me acontecendo, é que me faz ser uma pessoa próspera ou não. Gente, é tão importante nós entendermos isso, porque nós temos uma ideia muito romântica, que são ideias que nos impulsionam, né? Eu preciso de alguma coisa para me animar, para me impulsionar. Então são ideias vendidas que vão te impulsionar, você vai ficar animado, pronto, e aí? Então a verdade, como diz Cristo, a verdade nos liberta, né? Quando você entende quem é você, quais são as suas limitações, que caminho você pode pegar, para chegar num lugar ou no outro, você começa a entender você, começa a entender sua vida, começa a estar presente na sua vida, você entra no processo de prosperidade. Quando você entende que a prosperidade não é daqui 20 anos, a prosperidade pode começar aqui, nesse exato momento, quando você tomar a decisão de ser próspero, e você caminhar para isso, você entender que enquanto você está caminhando pelo caminho, você vai colher flores. Enquanto você está caminhando, enquanto tem essa caminhada, você vai observar os pássaros, você vai ter momentos alegres e tristes. Então qual que é a diferença, Daniele? Como você encara os momentos tristes e como você encara os momentos alegres. Porque eu vou contar para vocês. Eu tenho muito medo de ser triste. Eu vou dar uma notícia, as pessoas têm mais medo de ser feliz do que triste. Porque tem gente que quando está feliz, tem uma crença limitante que diz, quando você estiver feliz, você desconfia. Tem gente que tem dificuldade de estar no bom. Tem gente que tem dificuldade com a felicidade, então vive arrumando uma treta. Tem gente que o tempo todo está buscando um problema, porque o organismo acostumou. Porque a neuroplasticidade cerebral foi feita dessa forma, então ela tem uma estrutura. É uma estrutura típica dessa pessoa. Está sempre com algo para reclamar, com algo de ruim para sentir. Então essa é uma estrutura que precisa ser desfeita. Como que ela é desfeita? Com entendimento e com movimento contrário. Tem uma receita mágica? Não tem. Eu posso aqui fazer muitas coisas para você te empolgar, para você terminar esse vídeo aqui super empolgado, mas eu preciso também de uma coisa para fazer com que você tenha constância. E você precisa entender que na sua caminhada você vai esbarrar com pedras. E quando você esbarrar com pedras, a diferença sua, que vai ser próspera, de uma pessoa que não vai ser próspera, é justamente como ela vai lidar. Se ela vai pular a pedra, se ela vai tirar a pedra, se ela vai tropeçar, cair, ficar chorando, se ela vai levantar. Como que ela vai continuar? Durante todos esses trabalhos que nós faremos aqui no YouTube, algumas palavras a gente vai começar a tirar do nosso vocabulário. Uma delas é o recomeçar. A gente não recomeça nada, a gente continua. Eu não tenho como voltar atrás e desfazer algo que foi feito. Tá? Então, se por acaso eu deixo isso aqui cair no chão e quebra, eu posso até remendar, mas eu não terei mais a mesma estrutura. Tem um filósofo, inclusive, que diz que a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio. A água já é diferente. Então, eu não recomeço, eu continuo. Eu continuo a partir de. Até porque o mais importante não é aquilo que me aconteceu. O mais importante é o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. O mais importante é o que eu entendi. Às vezes, tem adultos que chegam para mim no consultório e falam o seguinte, Daniele, eu fui rejeitado. Aí eu vou conhecer toda a história, eu chamo os pais para conversar e eu percebo que foi o entendimento que aquela pessoa teve da situação. Então, o que é mais forte não é exatamente o que lhe aconteceu. É o que você entendeu daquilo que te aconteceu. E depois de você ter entendido, o que você vai fazer com isso? A prosperidade está na decisão daquilo que você vai fazer com o que a vida lhe proporcionou. Se você vai pegar todo aquele conteúdo que a vida te deu e a partir de agora eu vou começar a caminhar. E outro detalhe, eu vou começar a caminhar e não correr. Porque se o neném levanta e já quer correr, ele vai cair e vai começar a capotar. Então eu preciso firmar as minhas pernas. Esse firmar as pernas é o meu momento interno.
É o meu momento de escrever, de programar, de organizar. E depois eu começo a dar os primeiros passos. Então, quais são os sabotadores da prosperidade? Procrastinação, desânimo, aquela pessoa que quer sempre alguma coisa para estimular, né? Depois vocês podem assistir um vídeo nosso sobre dopamina. A pessoa quer sempre estar estimulada, porque ela quer sempre gerar esse hormônio do prazer, né? Isso também é um sabotador muito grande. Como sabotador eu tenho crenças que me limitam, como se eu não fosse capaz, como se eu não conseguisse, e eu tenho imediatismo, porque não existe imediatismo na prosperidade. Como eu disse, ela não é um fim último. A prosperidade está na sua caminhada. Por isso ela pode começar agora. Dani, mas eu ainda não sou rica, não ganhei meu 1 milhão ainda. Mas você já está no caminho da prosperidade. Dani, eu ainda não tenho um relacionamento, mas eu já entrei no meu caminho da prosperidade para isso. Então, meu convite para vocês faremos muitos trabalhos aqui no YouTube, darei muitas dicas de relacionamento, de criação de filhos, de estrutura emocional, de como ganhar o meu dinheiro, ter uma prosperidade financeira, e convido vocês a nos acompanhar, tá? E a minha gratidão enorme por você estar aqui comigo, e espero que a partir do agora, do seu momento presente, você consiga tomar a decisão de que eu, a partir de agora, serei uma pessoa próspera. Grande beijo e muito obrigada!